Vocês estão ouvindo esse som, gente? Eu gosto disso, é muito adulto. Isso te lembra alguma coisa, Gabriela? União Europeia. Até porque é um hino, né? Isso mesmo. Hoje estamos aqui reunidos no programa Onde está Gimonet para falar do período da União Europeia desde 2010 até 2018. Que, inclusive, é uma década de extremos, na verdade, com vários acontecimentos extremamente... Hobsbawm. É importante dar referência, né? É, Não vamos roubar nada. São os extremos europeus, mas vamos deixar Hobsbawm um pouquinho de lado e falar e focar, na verdade, na questão europeia. Em 2010, eclodiu uma crise que começou em 2008. A crise Afetando, grega que você fala? afetando países como A Grécia. A Grécia foi a principal, A Grécia né? caiu Coitada, no buraco, sofre coitada. igual, não sei nem o quê. Iogurte grego não salvou a economia deles. Poderia ser uma matéria-prima que eles deviam influenciar no mercado, gente. Verdade, ajudar a economia, né, galera? Sim. Soft power. Soft power baseado em sorvete. E iogurte. Verdade. Eu esqueci de mencionar que hoje aqui no programa estamos com dois convidados, o Leandro e a... Lúcia, tudo bom, lindos? Isso mesmo. Olá. Fala nas 4 línguas, por favor. Não, mas só a língua da União Europeia. Hello. Olá. 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 Faltou Romania. Mas tudo bem. Faltou umas 17 línguas por aí pra você terminar de falar. Mas voltando... A gente tá falando da agenda econômica, tá? Voltando ao assunto, a gente tava na Grécia, não vamos perder o foco. Cara, a Grécia passou por um período muito conturbado. Um perrengue. Exatamente. Muitas pessoas saíram da Grécia porque o país declarou falência total. E muitos países dentro da Europa se literalmente... A Europa ajudou a Grécia, porque ela tinha um déficit orçamentário muito alto. E o Conselho Europeu doou um pouco para eles se levantarem de novo. Isso A mesmo. questão é que, apesar da ajuda do Conselho Europeu, houve alguns problemas nisso aí. O próprio Reino Unido não gostou nada de ter ajudado a Grécia em questões monetárias. Coisa que anos depois ia influenciar a saída deles, né, da União Europeia. Totalmente. Foi uma das principais questões e uma das principais causas que o Reino Unido alega de querer sair da União Europeia, né? Mas, como toda crise não dura para sempre, né? Em 2014, a Grécia assumiu a presidência rotativa do Conselho da União Europeia durante 6 meses. Os principais objetivos da Grécia durante a presidência eram o crescimento, o emprego, a coesão, Continuidade? a continuação da integração da União Europeia na zona do euro, as políticas de migração, né? Porque também foram vários migrantes para vários lugares da Europa com essa crise E da atualmente Grécia. tem muita gente, muito sírio chegando na Grécia. E Verdade. falando disso, foi uma das coisas mais complicadas. Foram crises, né? Na mesma época em que a Migratória e econômica. Exatamente. Na mesma época em que a Grécia estava declarando falência, nós tivemos um problema com a Síria, onde vários imigrantes, onde vários refugiados foram tentar conseguir uma vida na Europa. Isso mesmo, mais de 2 E viu a milhões, Grécia para ser mais como porta de preciso. entrada. Exatamente, causando isso uma grande crise migratória na Europa. Países extremamente superlotados, sem condições Foi nenhuma a de poder... Grécia e a Itália, principalmente. Isso mesmo, isso fez com que dentro da União Europeia adotasse medidas para a crise migratória, por exemplo, estabelecer uma dada quantidade em certos países, em outros mais, em outros menos, Isso e me por faz aí lembrar vai. que a Europa ela tem o espaço Schengen. É isso como você fala? Não Made tô in sabendo. China. I don't know. Mas, por exemplo... Shenzhen? Bem chinês. Liechtenstein adere ao espaço Schengen. E o pessoal os sírios que estão se refugiando na Itália e na Grécia, estavam querendo usar desse espaço livre de circulação para poderem chegar nos outros lugares na Europa. Em 2013 também teve um conselho em Bruxelas para falar... Brussels. Cala a boca.
Você contrata assim um consultor de línguas agora? Isso mesmo. Eu sou um consultor de pronúncia. Contratado aqui só pra isso? Desculpa a grosseria. Foi meio brasileiro. O Conselho da União Europeia realiza em Bruxelas uma reunião para tratar sobre a economia. Então, né, continuando. Logo, eles enfatizam na política de recomendação de uma garantia para o fundo de juventude, de até 25 anos, que eles focam bastante, né, nessa área de emprego para jovens, desenvolver conhecimento e por aí vai. Que desenvolvimento econômico é uma das políticas da União Europeia. Isso é verdade. Apesar disso, desses grandes esforços para a conquista de empregos para os jovens, a Europa passou por uma grande crise de emprego, né? Em alguns países da Europa não tinha emprego. E, ao mesmo tempo, em outros países já estavam assoberbados de pessoas, então foi uma crise. É porque durante a crise migratória, creio que os migrantes procuraram, assim, os países mais desenvolvidos para que pudessem achar lá uma estabilidade, né? Porque já estava saindo de um país quebrado, para outro mais quebrado. Aí não dá certo, aí acabou que ficou Alô, com esse... Portugal. Beijos, Portugal, devolve nosso ouro. Beijo, nossa nação mãe. A gente ainda te ama. Obrigado por acabar com o pau-brasil, Pastelzinho de Belém. O azeite é gostoso. Nos descobrimos, mas nós somos melhores, né? O vinho do Porto também. Verdade, vinho do Porto é uma delícia, já fiquei bêbada. Mas os memes... A gente faz tudo melhor. Meme, verdade. o português. O vinho... Não, mentira. O Olha, azeite não, também não. eu sei que é maravilhoso falar da nossa terra-mãe, mas a gente também deve focar na questão de imigrantes na Europa. Como, por exemplo, além da questão de imigrantes na Europa, isso gerou um problema de terrorismo. Verdade. Não é? A Europa se tornou mais sensível a esses ataques. Como, por exemplo, em 2015, quando as coisas estavam muito à flor da pele, a Europa passou por grandes atentados. Um atentado na França, num jornal onde fazia sátiras políticas. Charlie Hebdo. Exatamente. E isso deu origem a muitas manifestações pela liberdade de opinião e também ao combate ao terrorismo. Mas é uma questão muito importante a gente falar de terrorismo, porque muitos europeus acabaram criando situações xenofóbicas porque eles acreditavam que os refugiados eram os culpados dos terrorismos na Europa, né? Então, gerou um conflito social, econômico em toda a Europa. O nome disso é reacionarismo. É isso. O nome disso é xenofobia. Xenofobia do inglês. Xenofobia. Do latim. Xenofóbios. Não sei. Não gostamos de imigrantes. Para ser mais preciso, né? Mas assim, foram muitos os atentados, mas de verdade, isso é uma questão de extrema importância. A Europa, a França foi a que mais foi atacada, né, nesses últimos anos. Foram cerca de 3 ataques terroristas, mataram, em um dos ataques, mataram cerca de... Eu não me lembro com exatidão, mas eu acho que foi um ataque de 87 mortos e mais de 300 feridos. Então, a Europa foi levada a uma crise entre uma as... condição de extremo. Exatamente, entre as próprias pessoas também, não é? Em Bruxelas também houve um ataque terrorista que matou mais de 30 pessoas e fez mais de 250 feridos. O que levou eles, inclusive, em Bruxelas, a uma reunião para ser discutido todas essas coisas. Além das agendas programadas, que eram para ser discutidas o clima, eram para ser discutidos o desenvolvimento europeu, também foi colocado em pauta, em principal, a questão do terrorismo na Europa. A gente piaça aqui pra gente amenizar, né? Nossa, Fica bem tranquilo. Momento de descontração. Continue, Gabriela. Aí você está falando dessa questão
da xenofobia, da questão dos ataques terroristas e as pessoas que estavam considerando como se fossem os refugiados que estivessem fazendo. Mas agora a questão, quem não garante que eram infiltrados americanos querendo destruir a hegemonia daquele local? Não é mesmo? Illuminati, gente. Sim. Então, se era Illuminati ou não, a gente não sabe ao certo, não é mesmo? Mas Não, peraí. Reptilianos existem. Os A Estados rainha da Unidos. Inglaterra é reptiliana. ascendente de dinossauro. E o príncipe William se transformar em lagarto. Vamos nos ater aos fatos. Os Estados Unidos nunca soube dividir o planeta, né? Volta, Europa, vamos lá. Adoro essa música. Canto Mas sempre no banheiro. essa posição da União Europeia sobre o fato de falar que os migrantes poderiam estar no meio infiltrados terroristas e acabar que ameaçar a Gente, segurança posso falar uma coisa? do Estado. É que assim, a gente fala muito sobre imigrante, mas imigrante é uma coisa boa e a União Europeia devia aceitar, porque eles geram crescimento. Quanto mais imigrantes tem num determinado país, mais eles trazem os gostos deles. Sim, que são- conhecimento, Exatamente. adaptação da Uma cultura coisa muito deles. Você pode fazer interessante- produtos que você não fazia antes de obra, através pessoal, já deles, mão de né? obra. E uma Verdade. coisa muito E interessante. a Alemanha falta mão de obra. Ainda nesse fato, uma coisa muito interessante é que geralmente os terroristas, eles não são refugiados. Geralmente eles são pessoas que se convertem ao Estado Islâmico e que acreditam na premissa do Estado Islâmico. E não aceitam outras ideologias. E não religiosas. aceitam outras Assim, ideologias. Geralmente são pessoas que vão à Europa propositalmente para causar um ataque. Então, alguns europeus acabam levando isso para um lado onde os refugiados são culpados. Mas a gente pode mostrar É porque, que no fundo, é eles assim. não suportam os refugiados. Eu só queria dizer que isso é um senso comum, porque o Estado Islâmico ele faz propaganda. E pessoas que não são árabes, elas são cooptadas para o Estado Islâmico. Elas vão porque querem, não porque são árabes, porque já são muçulmanos. Elas se convertem. Verdade. E aceitar a entrada de imigrantes de onde quer que eles sejam é bom para a economia. É bom para o crescimento europeu, porque eles, em 2012, eles reforçam, o Conselho Europeu reforça o combate para a economia ser mais crescente a cada instante, para receber mais imigrantes, porque o espaço Schengen é um exemplo disso, de liberdade de ir e vir. Crítica social foda. Verdade. Como fala imigrante em francês? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre os Brexits. O Brexit é uma questão, até uma das questões mais faladas e ainda muito mal resolvidas dentro da Europa, né? Mas tem um discurso da Theresa May que é... Trisha, menina. É Da Theresa May. Oh, verdade, desculpa. Trícia May used very professional. Security measures. The framework for this period, which can be agreed under Article 50, would be the existing structure of EU rules and regulations. Now, I know that some people may have some concerns about this, but there are two reasons why it makes sense. First, we want our departure from the EU to be as smooth as possible. It wouldn't make sense to make... Pra ela falar uma coisa dessa, eu tenho certeza que ela não está em sã consciência, não é mesmo, galera? Na verdade, ela tem consciência, mas é porque ingleses mentem mesmo. Mentem muito bem, né? Porque, olha só, Por sinal, ela muito tá bem linda mesmo. ali. Só o Olha, cabelo vamos que não sair da combina. União Europeia, mas não totalmente. Só um pouquinho, só um pé. Ai, Ou é dentro ou é fora, gente. Não dá pra ter meio termo. Agora a gente vai dar uma passada pela agenda climática da União Europeia, no período mais atual, né, do ano passado, 2017. Levi morreu? foi o clima. Foi o clima, né, Levi? Eu te entendo. Eu me lembrei do Donald Trump, desculpa. Engasgou com a própria bilha. Falando do Donald Trump, os Estados Unidos anunciaram a sua intenção de se retirar do Acordo Climático de Paris.
Vale a pena ressaltar que o presidente da Comissão Europeia diz que a União Europeia não vai renegociar o Acordo de Paris sobre o clima, apesar do abandono dos Estados Unidos, que classificou como uma desilusão. O mesmo diz também que os 29 artigos do acordo devem ser implementados e não renegociados, e a ação climática não necessita de mais distrações. Passamos 20 anos a negociar, diz ele. Agora é tempo de agir, é tempo de implementar, declarou o presidente da União Europeia. Ainda nesse clima de conciliação, a União Europeia recebe em Oslo o Prêmio Nobel da Paz, que é reconhecido pela sua contribuição pela paz e a democracia dos direitos humanos durante os 60 anos que passaram, o início do processo de integração. A gente vai falar de uma curiosidade que é sobre o caso da Apple e da Irlanda, e a Gabriela vai falar um pouco melhor sobre isso. É porque o caso da Apple na Irlanda, né? Mais uma vez os Estados Unidos querendo burlar o sistema. Não aguento, mas é uma notícia bem interessante. Na Irlanda, a Apple, que é uma empresa americana, ela tentou tirar vantagens fiscais indevidas. E é um rombo de quase 13 milhões de euros. E as regras da União Europeia em matéria de auxílios estatais constata que isso é ilegal. Né? E a Apple vai ter que pagar Tudo isso que faltou, todos os impostos. sim, né? sim, porque eles tentaram pagar menos impostos do que outras empresas, né? Acharam um buraco na lei e tentaram se aproveitar. Quem nunca? Para quem fica mais em cima da indústria do que os Estados Unidos, assim, é curioso falar Um que estandarte da liberdade. deixar passar um rombo desse tamanho, que na crise de 2008 a Irlanda foi também bem afetada com isso. Isso pega bastante, isso pega muito mal para a Irlanda. Fica uma manchinha aí, mas... Porque estamos falando de nada mais, nada menos do que 15 bilhões de euros, aproximadamente. Então, é muita coisa, né? É muito dinheiro, meus amigos. Daria para ajudar aí talvez uns imigrantes, uns refugiados, talvez. Alguns países da África que estão passando pelo processo de democratização, por exemplo. Verdade. Então, digamos que a Europa não está muito preocupada com isso. Não é problema deles, né? Não mesmo. Não, gente, em 2011, a União Europeia anunciava uma ajuda de 350 milhões de euros para os países do norte da África. Falando de refugiado em manchas, a gente pode falar do campo de Calais, que foi uma verdadeira mancha na União Europeia, né? Porque tinha muitos refugiados, não tinha acesso à água potável, a saneamento básico, e tinha muitas famílias lá. E depois do fechamento recentemente que teve, as famílias foram distribuídas nos países dentro da União Europeia mesmo. Então, é uma situação bem difícil, né, que eles passaram ali naquele campo. Falando de situação difícil, tem o assassinato, o envenenamento do espião russo lá no Reino Unido. Isso enquanto as negociações aconteciam, né? Então, vale a pena Da saída ressaltar. do Reino Unido, né? Isso ficou bastante complicado lá com o pessoal, porque muitos países começaram a rejeitar, a fechar as embaixadas da Rússia, dizendo que os embaixadores eram pessoas não gratas. E a situação ficou bastante complicada lá para o Putin. E num campo assim, bem atual mesmo, que aconteceu nas últimas semanas, foi a intervenção da França e do Reino Unido na Síria. Da bombeamento lá. Isso, junto com os Estados Unidos. Assim, o Reino Unido já está junto com os Estados Unidos tem um tempo, mas a França foi... É novidade. Mas Essa é a novidade, França, né? ela vem em seguida de vários ataques. Eu tenho alguns dados aqui. A França sofreu um primeiro atentado no final de 2015, quando um terrorista atacou a revista francesa de sátira política em Paris, dando origem a vários tipos de manifestação. Houve também um outro ataque, deixando 80 mortos e mais de 300 feridos na França. Então, Ela é vítima, muitas vezes, de ataque terrorista, né? Exatamente. Então, eu acho que o posicionamento da França agora... Foi só um contra-ataque. Não é uma surpresa. E exatamente isso, é um contra-ataque. Para mim não é uma surpresa devido aos ataques que a França vem Eles sofrendo. são um pouco islamofóbicos, né? Verdade. Mas a gente tem que ressaltar que tinham armas químicas. E esse ataque deles não foi de graça.
o Estado sírio havia atacado a população. Sim, sim, mas é um problema caótico, porque como agora com armas químicas o negócio pode se estender muito mais para outros países, não é? É uma violação dos direitos humanos e a União Europeia ela é muito favorável a isso, a proteção dos direitos humanos. Ainda mais Mas porque... é a manda dos Estados Unidos, né, gente? Meio que os Estados Unidos foi a cabeça disso daí, eles meio que só acompanharam, então... Eu acho que os Estados Unidos, assim como em todo o percurso da história, eles sempre precisaram de uma pontinha para fazer Eles sempre vão buscar grande... aquilo que vai favorecer eles, independentemente das consequências. Se vai ter Isso muita é o que morte, se vai ter Hobsbawm muita estava migração, falando não. em imperialismo dos direitos humanos. É um Estado chega em outro para defender os direitos humanos, mas só que é uma questão que atende mais a eles. E quando esse determinado país imperialista dos direitos humanos invade um país, ele acaba fazendo os mesmos erros que o país acusado estava. É uma questão mais imperialista do que defesa de interesses. Tem muita questão de poder, né? É verdade. Intervencionismo o nome. Noam Chomsky expande esse conceito de Hobsbawm, falando sobre o Império Americano que se posicionou como outdoor da democracia mundial, né? Juntamente para justificar essas intervenções dos Estados Unidos junto com a França e com o Reino Unido em cima da Síria. A gente chega ao fim do nosso programa Onde Está a Hegemonia de hoje. Um dos nossos convidados já foi embora, que era a Lúcia, né? Já deu adeus, porque ela cansou. Já partiu dessa para melhor, deve estar em casa. Ainda estamos com a Gabriela e o Levi aqui, e o nosso outro convidado também, o Leandro. Bem fina. Já está dando adeus, abrindo uma garrafa de vinho do Porto, comendo croissant. Entendeu? Preparando todas as garrafas de champignon. Preparando tudo. Toda a culinária europeia está bem aqui na nossa mesa, né? Muito obrigado, gente. Isso mesmo. Muito obrigada, Gabriela. Muito obrigada, gente.